Olá, eu sou Ana Paula Fraga do Ministério Satisfeitas e estou aqui para compartilhar com você o terceiro áudio do livro Desertos, Passando, Vencendo, Prevalecendo. No áudio de hoje, ouviremos a segunda parte do primeiro capítulo, Compreendendo os Desertos. Nesse ponto do livro, vamos ouvir sobre Agar e o primeiro deserto que ela encarou em sua vida. Vamos lá? O que pode nos levar a um deserto? A Bíblia relata inúmeras situações em que pessoas tiveram que trilhar um deserto. Os motivos que as levaram até lá foram diversos. Vamos pensar em 3 personagens bíblicos que também atravessaram essa paisagem: Agar, Jó e Jesus. Cada um deles passou pelas portas de entrada do deserto. Todavia, a razão pela qual isso se deu não foi comum aos 3. Vejamos. Agar. A serva egípcia de Sarai, esposa de Abrão, esteve no deserto por 2 vezes. Podemos verificar essas histórias através das passagens bíblicas de Gênesis 16 e 21. No primeiro episódio, Agar estava grávida. Vivia um tempo difícil na casa onde morava. Vamos voltar ao início dessa história? Deus havia prometido um filho a Abrão e Sarai. Haviam se passado muitos anos desde que a promessa fora feita. Cansada de esperar, Sarai decide resolver as coisas a seu modo. Nesse momento, acho pertinente dar uma pausa na história de Agar e abrir um parêntese para comentar a respeito dessa atitude de Sarai. Quantas vezes agimos da mesma forma? Quando recebemos uma palavra ou promessa de Deus, enchemos nosso coração de expectativa e fé. Mas o tempo vai passando e frustrando tais expectativas. Assim como Sarai, nos cansamos da espera e, ao invés de levarmos esses sentimentos ao Senhor através da oração, decidimos agir em nosso tempo e da nossa própria maneira. Sabe o que acontece com relação à promessa de Deus? Nada. Deus não antecipa as coisas, movido por pena diante de nosso desespero. Pelo contrário, elas continuam da forma dele, sujeitas ao tempo dele. Se tivermos que esperar, esperaremos, mesmo depois de um ataque de nervos. Somada à espera, virá um belo pacote de problemas que nós mesmos criamos e teremos de dar conta. Hora de fechar o parêntese e continuar a falar sobre Agar. Foi exatamente nesse ponto da história que Agar entra em cena. Forçada. Isso mesmo. Sarai decide entregar sua serva para seu esposo, a fim de que, ao se deitarem, ela pudesse engravidar, dando ao casal de patrões o tão sonhado e esperado filho. Tente se colocar no lugar dessa mulher escrava, obrigada a ter relações com seu senhor contra sua vontade. Queridas, como mulheres maduras, sabemos bem que engravidar pode não ser tão simples e rápido quanto a leitura desse texto sugere. Será que Agar engravidou tendo apenas um momento íntimo com Abrão? Será que isto teve que acontecer mais de uma vez? Na verdade, a quantidade de vezes não importa, pois uma única vez seria o suficiente para que ela fosse violada. Que situação estranha, humilhante e constrangedora. A Bíblia diz que ela engravidou. Pronto, estava feito o que Sarai planejou. Que alegria, não é mesmo? Não para Sarai. Ai, 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 vejo-me forçada a abrir mais um parêntese aqui. Sarai havia conseguido o que queria. Seu plano tinha dado certo. Qualquer ser humano normal ficaria feliz. Porém, não foi isso que aconteceu. Sarai ficou com raiva de Agar e começou a maltratá-la. Sabe o que significa maltratar Agar? Era o mesmo que maltratar a si própria, uma vez que o motivo de tanta raiva era o plano que ela mesma havia traçado. O foco da raiva de Sarai não era Agar, mas seu próprio erro de dar sua serva a seu esposo. Infelizmente, impossibilitadas de brigarem consigo mesmas, muitas mulheres lutam contra seus esposos,
quando na verdade gostariam de lutar contra a má escolha que fizeram, ou contra a desobediência aos pais que foram contra esse relacionamento quando ainda havia tempo para rompê-lo. Outras maldizem em seu dia a dia, seu salário, o tanto que têm que trabalhar para ganhar tão pouco, quando na verdade a raiva é por não terem investido em sua formação acadêmica e profissional. Amadas, Agar representa nossas más escolhas, precipitações, atitudes imaturas e movidas por sentimentos. O melhor a ser feito é assumirmos a responsabilidade de nossos atos. O mundo clama por pessoas maduras, que reconheçam suas falhas e reparem o que foi quebrado. Vamos fechar mais esse parêntese e prosseguir, agora focadas em Agar? Diante de tanto sofrimento, ela foge de sua casa e do domínio de seus patrões e vai parar no deserto. Para esta mulher, neste momento de sua vida, o deserto aparece como resultado de fuga. Desejando escapar de suas dores e humilhações, ela corre para lá. E quantos outros desertos surgem em nosso caminho quando evitamos resolver nossos problemas, encarando-os corajosamente de frente? Pois é, fugir nem sempre é a melhor opção. A fuga abre um caminho em direção a um tempo de mais dor, confusões e caos. Talvez seja muito difícil entrar no quarto do filho que morreu, voltar para casa depois de enterrar o cônjuge, voltar ao trabalho no dia seguinte de um fracasso, ligar para um familiar e contar sobre o desemprego, sair do consultório médico com aquele diagnóstico em mãos. Sim, provavelmente é muito difícil mesmo. Porém, se não fizermos isso com o objetivo de aliviar a dor daquele momento, certamente abriremos passagem para dores maiores. O problema empurrado embaixo do tapete gerará um acúmulo de mágoa, ressentimento, frustração, medo, dor e tristeza. Em algum momento da vida, transbordará como a força de uma represa, gerando um estrago em proporções muito maiores. Neste deserto de fuga, Deus aparece chamando a uma dolorosa reflexão. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Gênesis 16, 8. A primeira atitude de Deus é nos conduzir a uma profunda reflexão sobre quem somos, com quem estamos comprometidos e o que nos trouxe até aqui e para onde vamos carregando toda essa bagagem emocional. No deserto da fuga, Deus nos faz perceber que as respostas estão dentro de nós e nos motiva a buscá-las bem lá no fundo. E isso pode não ser nada fácil, uma vez que temos tanta facilidade para responder aos dilemas dos outros e bem menos para responder aos nossos. Uma vez respondidas essas questões, Deus traz a direção de volta ao problema. Uau! O Senhor manda que ela volte à casa, aos patrões, às humilhações, às dificuldades. Sabe como podemos vencer e prevalecer sobre o deserto da fuga? Não é seguindo em frente e o atravessando, mas voltando por onde viemos e resolvendo as questões que nos levaram até ele. Se por acaso você está nesse mesmo deserto, volte, minha amada amiga, volte. Resolva o que você deixou lá atrás. Nós vamos dar uma pausa aqui nessa história de Agar e no próximo áudio ouviremos sobre o segundo deserto que Agar precisou enfrentar. Te espero, até lá!